Oi, Tutameia está em Parauapebas, no Pará, participando, acompanhando, fazendo a cobertura do Encontro Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Nesse encontro, há representantes, militantes, ativistas de diversos movimentos sociais, movimentos populares do país e da região. E a gente está aqui com um representante de um movimento social surgido aqui em Parauapebas. Pelo menos nós não tínhamos notícia de outro semelhante, não é? É o Evaldo Fidelis, que é do MAN e é da Frente por Trabalho, Emprego e Renda. Evaldo, conta pra gente um pouquinho sobre você, antes de falar sobre o seu trabalho. Você é daqui de Parauapebas, você vem, aqui tem muitos imigrantes. Conta um pouco aí da sua história para chegar aqui até Parauapebas. Bom dia a todos, bom dia a vocês, companheiros e companheiras que estão participando do evento. Meu nome é Evaldo Fidelis, né? Nasci aqui em Parauapebas, filho de imigrantes camponeses que vieram para essa região trabalhar na lavoura. Quando você nasceu? Nasci em 84, né? Completo agora 34 anos, nascido nessa região. E nasci na fazenda, né? Filho de lavrador. Uma fazenda, naquela década de 80 ainda, essa região não era emancipada, então a gente era todos municípios oriundos de Marabá ainda. E nasci numa fazenda que ela faz extrema, com Curionópolis, Parauapebas e Canaã. Então, assim, a vinda da minha família era interessante. A minha família, tanto por parte de pai ou de mãe, sai de Minas Gerais para vir para essas regiões na década de 70 para trabalhar, né, para os grandes latifúndios nas fazendas aqui, que até então estavam sendo desmatadas. Naquele período eles chamavam de trabalhar a terra para a questão da pecuária. E aí minha família veio para cá para fazer esse trabalho. E eu nasci nessa região. Hoje sou militante do MAN, né? Desde 2010 que a gente discute como é que se trabalha a questão de geração de emprego e renda no município, né? Através do conflito vinculado com o empreendimento mineral. E ao longo desse período a gente teve que ir criando novos mecanismos e aprendendo mesmo pela dor como é que a gente fortalecia a cadeia, né, produtiva desse município com novas matrizes econômicas, visto que o modelo da indústria mineral no Brasil e na nossa região, há muitas controvérsias. Se você for pegar hoje o Complexo Grande Carajás, que envolve as 3 cidades ao redor, que é o complexo aqui de Curionópolis, onde tem a Serra Pelada, tem Parauapebas, que tem essa região da mina de Carajás, e tem o S11D com Canaã, que eles chamam Grande Complexo Carajás. Hoje tem em torno de 10 mil funcionários. Mas hoje, em Parauapebas, você tem 60 mil desempregados vinculados, 60 mil desempregados da rede operária, vinculados pelas grandes implantações dos projetos e que imigraram para cá, né, com a perspectiva de melhoria de vida. Posso afirmar que o que a gente debate chama de garimpo legalizado pelo Estado. Aquele garimpo que antes era aberto, que o garimpeiro botava a mochilinha nas costas e a bateia para, numa perspectiva de melhorar de vida, de garimpar os recursos naturais e enriquecer, hoje não. Ele migra como um operário de uma cidade para outra para dar a sua mão de obra e prestar o seu serviço. Na expansão da ferrovia para o S11D, Parauapebas chegou em 2013 a precisar de uma contratação de quase 5 mil operários. E com isso, né, com esse fluxo doido da rede operária, após a expansão da ferrovia, o que fica agora, depois dos projetos implantados, é essa demanda de em torno de quase 60 mil desempregados nessa região. Por que a gente diz isso? Porque as pessoas elas vão prestar o seu serviço e, na maioria das vezes, como essa região foi criada por imigrantes de outras, né, principalmente de Minas Gerais, as minas que aqui abriam não tinham mão de obra com conhecimento para trabalhar. Então, houve uma imigração de Minas para cá. E aquela mão de obra mais precária, mais braçal, ela ficava da região do Maranhão, né, e aqueles que já estavam por aqui, que eram os aventureiros do garimpo.
E essas pessoas, elas ajudam a edificar esses municípios, Paraupebas, Curionópolis, mas quando chega a instalação dos projetos, eles já não se inserem mais dentro dos projetos. Eles já são dispensados, descartáveis para o projeto. Isso por ver do quê? E essas pessoas, é isso que está. Então, na década de 70, quando o MST decide fazer a questão do debate da luta pela terra, o MST vai garimpar os próprios garimpeiros que estão às marzelas, jogados, não tem para onde ir, e traz para dentro de si a disputa de um pedaço de terra, de um direito de viver em paz. E o MAN nasce, né, em 2007, num conflito com a Vale, na ferrovia Carajás, onde a gente conseguiu juntar várias categorias, né, de operários, camponeses e os próprios garimpeiros, para fazer a luta pelos nossos direitos, através do MST, dos garimpeiros e de uma rede de sociedades que estavam ali, dos operários, que estavam à mercê, né, e se reúnem, se aglomeram e fazem essa luta. Aí abre-se um leque de dizer como é que a gente vamos discutir a mineração. Já existe controvérsias, isso em 2007. O projeto S11D estava sendo preparado para 2011, 2012 começar. A gente já começava a dizer, olha, vamos ter problema no futuro breve. E hoje podemos falar com toda a propriedade que o modelo mineral, a indústria mineradora do Brasil e do mundo, nesses moldes que está, ela não compensa para as cidades. O que se tem de recurso, se tem muito mar de marzelas e de desgraças para aqueles cidadãos que vivem ao redor dos projetos. Por que a gente pode falar isso? Essa é a controvérsia, principalmente para quem é da rede operária. Você tem 10 mil funcionários atrelados a um projeto, trabalhando 3 turnos sem parar, e você tem 50 mil desempregados. É uma proporção muito desigual, né? Uma cidade que em 2007, 2004, tinha em torno de 50 bairros, em torno de quase aí 40 mil habitantes, 50 mil habitantes, passa no boom das commodities, no aumento das commodities, a cidade passa para 152 bairros, com a área mais de periferia, certo? Áreas de ocupações, e ela aumenta para 152 bairros, em uma proporção de quase 250 a 300 mil habitantes, nem o IBGE conseguiu acompanhar o desequilíbrio do crescimento, da expansão do crescimento populacional. E hoje a gente vive isso. Você tem sim o chamado CEFEM, que é os ROIs, que é pago pela mineradora, porém também você conseguiu trazer uma gama de pessoas com perspectiva de melhoria de vida. E que na maioria das vezes essas pessoas não encontram, porque hoje para o Paraupebas você tem 2 fontes de prestação de serviço, que a gente pode dizer 2 matrizes econômicas. Você tem a indústria mineradora, que é a Vale, e suas terceirizadas, ou você vai prestar serviço para a prefeitura. Então não se foi planejado e nem se foi projetado as novas matrizes econômicas. Ah, Evaldo, mas o CEFEM é pago justamente para isso, é para compensar e fazer com que... Tá, beleza, concordo, o CEFEM é pago. Porém, o valor que se paga para as demandas que se tem é muito pouco. É por isso que a gente diz, porque se você pagasse o valor do CEFEM para a realidade local de uma comunidade que nem Paraupebas, que na década de 60 era um vilarejo, né, uma vila, você conseguiria atender a demanda. Mas a imigração desordenada que chega aqui faz com isso. Então, em 2010, devido às necessidades, eu moro num assentamento, né, moro na Palmares Sul, que antigamente era Palmares Sul, e essa ferrovia ela já passa. A minha casa fica a 150 metros da estação ferroviária, que é onde embarca e desembarca as pessoas que vêm do Maranhão ou das proximidades do Maranhão. E em 2010, 2011, passa o ramal S11D do outro lado da minha casa, a uns 2.000 metros, tem a outra. Então a gente está no triângulo da mineração. Se eu olho para um lado, eu tenho o trem passando e vindo e voltando, se eu olho para o outro, eu também tenho. Então a gente ficou naquele fluxo intenso. E com isso, uma vila que tinha 370 assentados de reforma agrária, passa, nesse período muito curto, para quase 7 mil habitantes. Então a gente cresceu que nem nós conseguimos enxergar o tamanho do nosso crescimento devido a esse fluxo louco de pessoas chegando e a perspectiva de caçar um lugar melhor para viver.
Porque quando você chega numa cidade que nem essa, que é uma cidade que se diz ter uma riqueza, e você não consegue palpar ela, as pessoas vão procurar algum lugar que dê viabilidade dela residir, dela morar. De onde vêm essas pessoas? Olha, essa questão ela é incrível, porque se você for pegar a rede operária, ela imigra de um lugar para o outro de todas as regiões. Você tem paulista, você tem carioca, você tem mineiro, sabe? Você tem baiano, você tem maranhense. Parauapebas é uma coisa assim incrível. Hoje você tem gente de todas as regiões. E aí também tem a região metropolitana de Belém, né? Esse pessoal que veio para cá através dos concursos públicos, porque precisava de uma educação, precisava de saúde, e aí vem para cá as pessoas fazerem concurso público para a área da educação, para a área da saúde. Então você tem também nessa região nossa, mais do centro de Belém, as pessoas que vêm para cá, para residir, para prestar seu serviço. Mas é isso, então assim, nós em 2010 fizemos esse debate frente à Vale, né, de Paraí. Já que vocês trouxeram esse tanto de pessoas para cá com uma perspectiva de melhoria de vida e agora não tem, vamos discutir novas matrizes econômicas. Não dá para ficarmos reféns só da mineração, já que ela não nos atende mais. E nós, nas nossas comunidades, começamos a debater o que a gente chama de geração de emprego e renda permanente e aquela rotativa, né? Seja prestação de serviço nas empresas que vai dar manutenção, na extração. Esses é o que a gente chama de rotativo. Mas como é que a gente pensa naquele núcleo fixo, naquelas pessoas que residem ali, que ficam, né, que têm suas propriedades? E a gente está trabalhando várias frentes, que é o que a gente chama de investimento na piscicultura, avicultura, fruticultura, é criar novas matrizes econômicas. Hoje nós não temos, se Carajás hoje Parauapebas corre um risco sério de dar o maior colapso, por não ter outra matriz econômica, por não ter um outro fortalecimento, né, econômico nessa região. E aí agora, em 2016, a gente vem fazendo esse experimento, em 2016 a gente começa a discutir com o poder público, dentro do seu plano plurianual, né, do seu PPA, como é que a gente cria a coordenadoria de trabalho, emprego e renda, para gerenciar e dar vazante para esses problemas. Claro, não foi fácil, houve um debate intenso, mais proposto pelos movimentos sociais e pelo MAN, puxando isso através das comunidades, das associações, dos bairros próximos ao conflito mineral e as vilas também de assentamento. A gente começou a discutir essa criação da CETE, que é a Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda, que vai gerenciar todos os empreendimentos que aqui se instalam. O empreendimento chegou a dizer o que você veio fazer, o que você vai deixar, qual é o legado, qual é a sua mão de obra. Não tem como hoje, num município que nem esse, você não ter uma política pública que dê vazante para esses problemas, porque os moradores de Parauapebas, eles vivem loucos à procura de um emprego, correndo ou para o Cine ou para a porta de qualquer empreendimento que aqui se instala. Então a gente precisaria criar mecanismo público. E aí fomos com um debate com o poder público para forçar com que o poder público crie, de fato, um departamento, um setor onde ampare, né, aqueles que estão isolados, que estão largados devido não ter novas matrizes econômicas, não ter trabalho para essa mão de obra. Então é isso que a gente está discutindo. O povo aqui, quando fala desse trabalho, fala que é o movimento dos desempregados. Isso. Por que é o movimento de desempregado e começa? A gente pode perceber que parte através da necessidade. A necessidade de buscar e acessar o mercado de trabalho fez com que a gente conseguisse dialogar com essa classe de desempregados para explicar como é que eles se inserem no mercado de trabalho e também como é que a gente pode não só ficar refém da mineração, mas a gente pode criar outras saídas. Um lote agrário hoje, nosso, ele pode ter em torno de 5 até 8 pessoas trabalhando e trabalhando com dignidade, né? Trabalhando sustentável, seja na agroecologia, seja também na produção de fruticultura, avicultura. Então a gente tenta trabalhar essas áreas que são mais próximas do campo, mais próximas da realidade rural. Como é que a gente fortalece essa questão da economia? E no perímetro urbano, que é mais o pessoal da mão de obra operária, a gente discute como é que faz e inibe a vida dos empreendimentos para cá desordenado e faz com que outras pessoas venham com ele e aqui fiquem, né?
Aí nós estamos tentando trabalhar essa questão de dizer, olha, aqui tem mão de obra já qualificada, porque a necessidade fez com que as pessoas em Parauapebas também se qualificassem. Então nós temos mão de obra, o empreendimento chegou, ele tem que se instalar, mas ele tem que contratar mão de obra local. Não dá para também trazer mais para cá para depois deixar, senão o fluxo vai só aumentar. Então esse é o debate. E aí quando a gente fala frente de trabalho por emprego e renda, é justamente por isso. É o emprego e a renda daquelas famílias que estão desempregadas e que estão à margem, à mercê das coisas negativas das mazelas. E esse movimento está acontecendo? Como é a reação das pessoas? Como é que ele está acontecendo na prática? Ele tem uma estrutura, há reuniões, há assembleias, como é que Tem. Tem, sim. O interessante é que nós atrelamos, isso começou nas Palmares, sabe? Isso foi uma coisa que a gente começou pela organicidade do MAN, do MST, de ter esse trabalho de base, de se organizar, e o perímetro urbano não tinha ainda essa visão. Nós, nas nossas localidades, começamos a nos organizar. Hoje a gente tem um local, um centro, que é a sede da Associação dos Moradores. Na Palmares 2 também tem. E lá a gente faz a triagem e o acompanhamento. O morador chega, faz o cadastro dele, a ficha, contato, telefone, profissão, e a gente discute o acesso ao mercado. Quando libera a vaga, a gente faz as assembleias. Quando chega um empreendimento, a gente convoca a comunidade, vê quem é que já está empregado, quem está desempregado, e encaminha aqueles por funções, fazendo a triagem. Sabe? Enquanto isso não acontece, o que os desempregados fazem? Como é que vocês acompanham isso? Olha, o que acontece. Porque tem muitos desempregados. Muito desempregado. desempregado. Dezenas de desempregados. Como é que esse movimento atua nesse momento de desemprego? Pois é, nesse momento de desemprego é forçando com que os empreendimentos contratem a mão de obra daqui e criando novas matrizes, criando novos investimentos em outros setores, né? Porque também não é fácil, entendeu? Mas a gente está exigindo do poder público, e estamos debatendo com o poder público, que cria a CETE, porque a CETE vai também, além de qualificar esse pessoal para mais, abrir o leque para mais mercado de trabalho, tem a questão também do apoio aos programas e projetos que é vinculado à CETE. Hoje, a gente tem na periferia da cidade, além de ter uma gama de desempregados, passando necessidades reais. Então, a gente está provocando o poder público a criar política pública para esse pessoal, para que eles não fiquem à mercê, não fiquem ilhados mesmo, de fato, nem de pelo um lado e pelo outro, pelo poder público e pelo empreendimento que trouxe eles para cá. Então, como é que agora a gente consegue debater, entendeu? E fortalecer isso? Nós temos feito isso nas nossas comunidades através dos investimentos na agricultura, na piscicultura, na fruticultura, porque a gente está pegando essa juventude nossa e colocando para trabalhar dentro dessa perspectiva de gerar emprego e renda e permanente no seu lote, na sua área. Legal. Muito obrigado, Evaldo. Muito obrigada aqui pela sua participação. Estamos aqui no Tutameia, mais uma emissão, vamos dizer assim, mais um vídeo aqui diretamente para Parauapebas, no Pará, no encontro do MAN. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço a Tutameia pela oportunidade e dizer que a gente está aí. Juntos a gente vai construir uma soberania popular na mineração, construir um novo modelo de mineração, esse que não seja tão predatório, né? Mas que as pessoas possam participar e possam contribuir também e propor a partir da sua realidade local. Legal, muito obrigada. Muito obrigado.